Olá pessoal, mais uma vez seja bem-vindo aqui em nosso canal. Se você não é inscrito, eu quero desde já te pedir que você se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e ative o sininho para que você possa ser notificado pelo YouTube todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo para você, tá ok? Bom, no último vídeo que tratávamos desse tema, nós falávamos de Tancredo Neves. Tancredo Neves foi eleito pelo Congresso, mas morreu antes de assumir o cargo de presidente. Porém, a história não encerrou aí, a história continua. E nós vamos continuar daqui a pouquinho. Vem comigo. Então, estamos de volta. Com a morte de Tancredo, evidentemente, antes dele poder ter assumido o cargo de presidente da República, assumiu em caráter definitivo o candidato à vice-presidência, porque até então não havia tomado posse o que ganhou as eleições, o que foi eleito para ser presidente, o vice-candidato a vice, naturalmente não era vice, era candidato a vice, eleito, porém não empossado. E por não ser empossado, mesmo assim, independentemente disso, o Congresso deu posse a ele no cargo de presidente da República, substituindo Tancredo Neves, que havia morrido em 1985. Quem foi o que substituiu? José Sarney. José Sarney assume então, em 15 de março de 1985, ele assume a presidência da República e ele governa até março de 1990. Em 5 de outubro de 1988, depois da eleição, depois de toda aquela confusão de morte do candidato eleito, 3 anos depois, em 1988, foi promulgada a nossa 8ª Constituição, a Constituição de 88. Esta Constituição, que está vigindo até hoje, 2020, ainda está em vigência, ela foi elaborada por 558 constituintes durante 20 meses. Ela possui 245 artigos, divididos em 9 títulos. Esta Constituição, ela é considerada a mais completa, principalmente no sentido de garantir os direitos da cidadania para o povo brasileiro. Em 1990, no dia 15 de março, assumiu então o substituto de Sarney. Esse já foi eleito pelo voto direto, Fernando Collor de Mello. Ele assumiu no dia 15 de março de 1990 e governou até o dia 29 de dezembro de 92. Até 29 de dezembro de 92. E por quê? Porque ele sofreu um impeachment, e teve que sair do governo. Ele foi retirado do governo por esse processo do impeachment no final do ano de 1992. Ele foi o primeiro presidente impeachmentado do Brasil e da América Latina. O cara é primeiro em tudo aí. Foi afastado do cargo de presidência da República por consequência do impeachment e ficou inelegível por 8 anos. Em seu lugar entrou o Itamar Franco, que era o seu vice-presidente. O Itamar Franco deu continuidade ao mandato, então ele assumiu em 29 de dezembro de 1992 e ficou na presidência da República até o dia 1º de janeiro de 1985. Então ele deu continuidade e encerrou aquele período do mandato. Logo em seguida, também eleito pelo voto direto, entrou o Fernando Henrique Cardoso, no dia 1º de janeiro de 1995. Esse governou por 2 mandatos. Então ele ficou até o dia 1º de janeiro de 2003. Ele governou por 8 anos.
né? Ele foi eleito pelo voto direto, cumpriu o mandato integralmente. Entretanto, cabe ressaltar que durante o período de governo de Fernando Henrique, ele trocou nossa moeda, o plano real, foi um plano que travou o processo de inflação que a gente vivia, numa inflação galopante. Chegamos aí a 80% de inflação, alguma coisa muito assustadora, mas isso foi freado com o plano real, verdadeiramente. Entretanto, também no período de Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos uma queda brutal, né, do desenvolvimento da nossa indústria, né? Nós que fomos, um dia fomos o terceiro maior produtor de navios mercantes do mundo, né? A gente teve vários estaleiros fechados, fábricas, um desemprego que abalou as estruturas do país, trazendo uma crise que durou por bastante tempo, né? Saindo Fernando Henrique Cardoso, entrou Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro de 2003. Este governou também por 2 mandatos até o dia 1º de janeiro de 2011. Ele foi eleito também pelo voto direto, cumpriu integralmente o seu mandato, né? Aliás, os seus 2 mandatos, né? Foi do início até o fim. O que marcou o governo de Lula foi o combate à fome. Durante seu governo, os índices da economia melhoraram significativamente, né? Entretanto, existem alguns contraditórios, existem pessoas que levantam controvérsias, né? Há quem não aceite por completo, né, a narrativa do pessoal do partido do governo do presidente Lula. Saindo Lula, ele indicou e conseguiu que fosse eleita para substituí-lo no cargo de presidente da República a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff assumiu em 1º de janeiro de 2011 e governou até 31 de agosto de 2016. Ela foi eleita, ou melhor, ela foi eleita e reeleita pelo voto direto. Agora, ela não governou os 8 anos. O primeiro mandato ela governou integralmente, porém, o segundo mandato ela foi interrompida em 2 anos de mandato porque ela sofreu um impeachment. Foi o segundo presidente do Brasil, ou presidenta, como ela gostava de ser chamada, a ser impeachmentada por um processo de pedaladas fiscais. Foi o que ela foi acusada. Foi afastada do cargo de presidente e não ficou inelegível por 8 anos. O presidente, na ocasião, o presidente do STF, que presidiu o processo, presidiu o julgamento, o último dia julgamento de Dilma Rousseff, ele abriu essa lacuna, né, rasgou a Constituição e não enquadrou ela na inelegibilidade de 8 anos, que era o que prevê a Constituição, mas por alguma razão, alguma coisa o tocou e ele então pediu que votassem assim e o Congresso absolveu ela da inelegibilidade. Tanto que depois ela veio como candidata a senadora pelo estado de Minas Gerais, porém ela não se elegeu. No lugar da Dilma Rousseff entrou o seu vice-presidente, né, o então Michel Temer. Michel Temer, que governou então, dando continuidade ao mandato de Dilma Rousseff, de 31 de agosto de 2016 até o 1º de janeiro de 2019. Depois de Temer, foi eleito também pelo voto direto, numa campanha inédita, né, uma campanha que foi feita através das redes sociais e, segundo se divulga,
a campanha mais barata que foi feita, porque não gastou com mídia, não gastou com muita coisa que normalmente os políticos gastam, com gráfica e viagens e mais algumas coisas, né? Houve políticos que gastaram mais de não sei quantos milhões de reais, e ele não gastou tudo isso. Eu não lembro dos números aqui para trazer para você, mas a campanha dele foi a campanha mais barata, e ele foi o azarão. Ele correu por fora. Ninguém acreditava que ele pudesse ser eleito, que ele pudesse ganhar essas eleições. Todas as pesquisas diziam que ele não ganhava de ninguém e no segundo turno ele nem chegaria. Entretanto, ele foi ao segundo turno e no segundo turno ele sagrou-se vencedor e foi eleito pelo voto direto e ainda está cumprindo. Ele foi eleito em 2019, nós estamos em 2020, nós temos aí 1 ano e alguns meses de mandato de Jair Messias Bolsonaro. Ele continua como presidente do Brasil. Vamos ver daqui ainda mais 3 anos para frente o que a história vai nos reservar para nós fazermos mais um vídeo e vir aqui reportar para você. Nós vamos ficar por aqui, mas nós voltaremos e vamos falar de alguns conceitos que vão nos ajudar bastante a entender alguns discursos e até mesmo identificar algumas falácias que alguns políticos colocam em seus discursos, iludindo o povo com promessas vãs que nunca serão cumpridas. Um forte abraço para você e conte comigo.